Queridos irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, é sempre bom nós contextualizarmos aquilo que a palavra de Deus está nos inspirando, nos dizendo. Estamos no 6º domingo de Páscoa e, como eu disse domingo passado, a liturgia da igreja vai apontando para uma outra direção, claro, mas sempre em continuidade com a Páscoa. Então, se os 3 primeiros domingos de Páscoa acentuavam claramente o aspecto da ressurreição, os relatos da ressurreição de Jesus, aos poucos a liturgia da Páscoa vai apontando para a missão pascal, ou seja, o que aconteceu depois da Páscoa. E aqui é bonito, porque os evangelhos, eles são frutos de uma reflexão, são frutos da missão após a Páscoa, após a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos e os apóstolos vivenciaram a vida de Jesus e depois eles escreveram os evangelhos, que são uma inspiração da missão dos primeiros cristãos. A gente pode até dizer que os evangelhos, além de constituírem, vamos dizer assim, as imagens do próprio Cristo Jesus, eles são os atos dos discípulos, ou seja, de homens e mulheres que, após vivenciados os acontecimentos da Páscoa, escreveram a partir do que viram e ouviram e a partir daquilo que estão vivendo. Então, a Páscoa nos inspira para a missão da igreja. Dito isso, esse Evangelho de João, capítulo 14, nós dizemos assim, que depois do capítulo 11 de João, nós temos o livro da glória, ou seja, a manifestação da glória de Deus através do seu Filho Jesus. Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro defensor. Ora, nós sabemos que esse defensor é o Espírito Santo. Nós chamamos ele de Paráclito. Paráclito, na língua grega, quer dizer advogado. O advogado é aquele que fala em nome de alguém. Então, os cristãos vão anunciar a boa nova do Evangelho. Eles vão anunciar Cristo através da ação do Espírito. Então é o Espírito que fala por eles. Por isso não é uma palavra humana, mas é a palavra de Deus na ação humana. É o Espírito Santo que fala através de nossas palavras, que fala através do Evangelho. O Evangelho seria letra morta, não é? Seria como qualquer livro de história, se não fosse a ação do Espírito. Por isso, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, ela sempre se renova, porque o Espírito Santo fala a todas as gerações. Fala aos discípulos, falou ao passado, mas agora também fala ao nosso presente, ao nosso dia a dia. E ele diz algo que é muito fundamental e importante para nós: vós conheceis, porque Ele permanece junto de vós, estará dentro de vós, o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, pouco tempo estou ainda convosco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Então, ainda hoje na igreja, nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus, que faz a gente observar os mandamentos de Deus. O que é observar os mandamentos de Deus? Observar os mandamentos não é seguir a lei, vamos dizer assim, na sua letra, mas é observar os mandamentos e interpretá-los à luz da condição de vida que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós estamos hoje vivendo no contexto da pandemia. E como é que nós vivenciamos então o sacramento da Eucaristia? Não mais como nós vivenciávamos antes. Tivemos que criar novas maneiras,
tivemos que adaptar a nossa condição para poder celebrarmos a missa, para que a palavra de Deus chegue até você. Então a palavra de Deus está chegando até você agora por este meio. Por quê? Porque interpretamos a realidade e vimos a necessidade. A necessidade vem primeiro. A gente não tem ideias e depois vem a necessidade. Não. Primeiro nasce uma realidade, uma necessidade. E a partir da necessidade criamos os meios para superá-la. Isso é fundamental. É tão fundamental que é tão normal. A gente não inventa coisas para o nosso bel prazer, para que a gente fique satisfeito. A gente não inventa. Nós sim somos provocados pela realidade. E o que a realidade nos diz? Que nós precisamos, como diz o apóstolo, ter esperança. Diz ele: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Nós vivemos um contexto de um mundo que perdeu a esperança. Veja, o que é esperança? Esperança é o horizonte. Quando a gente perde o horizonte, a gente perde o alcance da nossa vista, você não enxerga nada. Hoje está um tempo nublado, então a gente não enxerga nada. O que faz a esperança? A esperança faz a gente olhar para aquele tempo nublado e perceber, bom, atrás daquelas nuvens, atrás dessa cerração, existe algo para além dela. A esperança deve produzir isso na nossa vida. Por isso o apóstolo diz: olha, dê razão da vossa esperança. Quando alguém te perguntar: esse mundo está acabado, essa situação não tem mais jeito, então você dê a razão da sua esperança. E qual é a razão da esperança? É Jesus Cristo, que é luz. Aqui a gente tem essa vela grande que foi acesa no sábado pascal. Essa vela grande significa que Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina as trevas. A esperança é a luz é Cristo, Cristo é vida. Assim como a característica da luz é produzir vida, como nós aprendemos um dia na escola, na ciência, na geografia, na quinta, sexta série, a professora nos perguntava como é que as plantas se alimentam? Através da fotossíntese, que é transformar a luz do sol, transformar o gás carbônico em vida. Então, luz é vida, Cristo é vida. Essa vida de Cristo, ela é colocada dentro de nós através do Espírito Santo, para que a gente tenha força, a gente tenha coragem, a gente ter ânimo. Alguns perguntam: nosso Brasil nunca viveu uma crise tão grande igual essa. Não é verdade, não é verdade. Quem é um pouquinho mais velho, não é? Eu me lembro claramente, porque já era padre, ou pelo menos, não, estava na faculdade ainda, e nós vivíamos a crise do governo Collor. Foi terrível. A inflação era uma coisa impressionante, não é? O desemprego, a desesperança era intensa, porém nós não tínhamos internet, não tínhamos essa comunicação truncada como temos hoje. Então hoje a gente tem muita informação e a gente não sabe o que fazer com tanta informação. É aquela história: se você vai no supermercado, mas você não tem fome, e você entra e vê milhares de prateleiras, e você pensa: o que eu vou comprar? Bom, e você fica perdido porque tem tantos alimentos. Mas se você tem fome, meu irmão, minha irmã, você vai e pega na primeira prateleira, coloca no carro, vai embora e faz a comida e pronto. O trem está lotado, e se tem um lugar, você vai e senta naquele lugar. Mas se tiver muitos lugares, você fica escolhendo. Então, nós hoje vivemos uma enxurrada de informação, e a gente não sabe bem o que fazer com tanta informação. E muitas delas são informações falsas, ainda tem isso. Então, não olhemos tanto para informações, mas procure também acreditar no seu senso comum, no seu bom senso. E qual é
a indicação do nosso bom senso? Que todos os dias, quando você acorda e sai para o seu trabalho, ou você sai na rua da sua cidade, o que você vê? Você não vê, não é? A crise da pandemia. Você vê homens e mulheres andando, cada um procurando o seu rumo, procurando trabalhar, dando sentido da sua vida. É isso que a gente precisa enxergar. Essa pandemia fez a gente enxergar o que há de pior no ser humano. Então, mesmo diante de tanta dificuldade do povo de Deus, nós encontramos gente roubando, nós encontramos gente sendo corrupta, gente mentindo, gente enganando, gente ganhando em cima da desgraça alheia. Mas essa pandemia revelou também aquilo que tem de melhor no ser humano: solidariedade, amor, justiça, fraternidade, comunhão. Tanta gente também empenhada em ajudar. Mas o bem não é tão propagandeado como o mal. Parece que o mal tem mais gosto na boca das informações do que o bem. Então o bem parece que não tem graça, mas o bem sempre vence o mal. Jesus venceu o mal, ele venceu a morte. Ele nos dá essa esperança de que o ser humano tem jeito. É isso que nós acreditamos. O ser humano tem jeito. Diz a palavra de Deus: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, me ama. Ora, observe os mandamentos. Ou seja, pratica o bem, pratica a justiça, pratica a fraternidade, e você está amando, está observando os mandamentos de Deus. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. A gente se pergunta: bom, Jesus se manifesta a nós ou não? Se manifesta. Quando você faz o bem e tem aquela sensação de satisfação, de alegria, é Ele também ali trazendo a sua alegria ao seu coração. É uma alegria bem diferente daquela que você, quando compra uma roupa, quando compra um carro. É uma alegria que enche o coração por inteiro. Essa manifestação é a de Deus, que traz uma alegria que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Então, a palavra desse sexto domingo da Páscoa é esperança. Esperança em Cristo, que é luz, que faz a gente enxergar um horizonte diferente. Vai passar e nós venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.